Bom dia, professor. Bom dia. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Beleza. Só um minutinho aí. Pronto, vou ligar aqui essa iluminação. Meus queridos, bom dia a todos. Deixa o pessoal entrar aqui na sala que a gente começa as nossas apresentações. Eu preciso conhecer vocês. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia. Bom Daqui dia. a pouco eu vou pedir para Bom vocês. dia. Bom dia. Aqui. Bom dia. Bom dia a todos. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês abrirem a câmera aí para a gente se apresentar, tá? Que é a nossa primeira aula. Bom dia, professor. Bom dia. Deixa o pessoal terminar de entrar aqui. Nós temos, são duas turmas, né? A e B. Então, quantidade razoável aí de pessoas. Vamos ver aqui. Vou guardar mais um minutinho aí que a gente vai. A gente vai começar. Enquanto isso, deixa eu ajeitar essa iluminação aqui. Pronto. Bom. Conforme forem chegando, a gente continua aí as apresentações. Pessoal, bom dia a todos, tá? Sejam bem-vindos. Eu não tive a oportunidade de conhecer vocês, somente alguns alunos que estavam lá no domingo. Então, vou me apresentar. Depois eu gostaria que vocês abrissem as câmeras de vocês para a gente poder, pelo menos, se conhecer, tá? Aí vocês, por favor, façam as apresentações também de vocês. É só abrir a câmera e dizer o nome para eu poder ver o rosto de vocês para a gente ir se familiarizando, tá bom? Bom, é o seguinte, meu nome é Carlos, tá? Eu sou professor de física do ensino médio lá na escola. Então, eu dou aula no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Eu acho que alguns de vocês já devem ter me visto lá pelo corredor, também já devo ter visto alguns de vocês, mas nós não tivemos oportunidade ainda de nos conhecermos, tá? Então, estou fazendo aqui a minha apresentação e gostaria que vocês também abrissem as câmeras de vocês, um por um, pode ir abrindo aí na sequência, e fazendo as apresentações, para depois a gente iniciar, tá? A física, na realidade, é uma disciplina que vocês já estudaram, tá? No decorrer aí dessa aula, eu vou explicar para vocês, mas física nada mais é do que as ciências, que vocês estudaram aí até o oitavo ano. Quando chegou no nono ano, fez uma divisão e aí virou ciências, virou química e física, que é uma introdução à química e à física que a gente vê no ensino médio, tá bom? Bom, se por acaso alguém tiver aí com algum problema na câmera, não tem problema, basta falar o nome, tá? Mas
e se identificar, falar qual é a turma e o nome, mas quem tiver com a câmera funcionando, eu gostaria que vocês abrissem só para a gente se conhecer. Rapidinho aqui, professor. Sim, Professor, rapidinho aqui. pois não, Lucas tá com, acho que conexão aqui. É muito ruim. certo. Não tem problema não, Lucas tá com conexão muito ruim e não tá conseguindo entrar. certo. Não está conseguindo entrar aqui na aula, não. Ele Ok, tá desde 7h30 tentando e não tá. beleza. Avisa ele o seguinte, que essa aula vai ficar gravada, tá? E ele depois pode acessar na hora que a internet melhorar e ver lá no Eclass, que eu vou postar lá no Eclass para vocês, tá bom? Normalmente acontece isso mesmo, Muito tem sempre um obrigado. probleminha ou outro. Não se É preocupe com normal, isso né? não, tá? Por isso mesmo. Tem jeito, tá? Às vezes a minha internet aqui fica ruim, sobrecarregada. Às vezes eu estou dando aula e a internet cai, aí a aula é interrompida, mas volta logo depois. É assim mesmo, tá? Nessas aulas online, infelizmente tem esses probleminhas. Bom, nós estamos voltando de um jeito que é a melhor forma que a gente tem, tá? No meio dessa pandemia. Não é o jeito que a gente gostaria, eu gostaria de voltar presencialmente, que a gente sabe que em sala de aula, a gente reclamava tanto da sala de aula, né? E a sala de aula hoje está fazendo falta para a gente. Então, a gente espera voltar o mais rápido possível com as aulas presenciais, tá ok? E poder compensar, deixa eu admitir o pessoal aqui que está chegando, e compensar todo esse contratempo que a gente teve aqui com as aulas online, tá ok? A princípio, as aulas online, ano passado, foram bastante interessantes, porque, apesar de serem aulas mais curtas, a gente conseguiu cumprir o conteúdo, que a gente também não tem aquele contratempo da aula Rapidinho aqui, professor. presencial, Lucas né? entrou. Conseguiu, né? Ótimo. Não está tendo aquele contratempo da gente ficar parando para pedir silêncio, né? Perdendo tempo para entrar na sala de aula, sentar, sair. Então, isso gerou um ganho e a gente conseguiu cumprir o conteúdo todo do ano passado para as 3 turmas, tá? Mas a gente sabe que o contato e a aula presencial é importante, então vamos torcer para a gente conseguir voltar logo para essas aulas presenciais, tá ok? Bom, eu acho que o pessoal conseguiu entrar aí, a sua maioria. Aquilo que eu disse, quem não conseguiu, só Pedro que está aí ingressando aí. Quem não conseguiu ou teve algum probleminha na internet, não tem problema, assiste a aula gravada depois, tá ok? Bom, então minha apresentação já foi feita. Quem gostaria aí de se apresentar rapidinho, só abrir a câmera, falar o nome para eu ver. Quem tiver com... Já teve aí uns 2 colegas que estão com problema na câmera, não tem problema, é só falar o nome e a turma para eu conhecer vocês. Vamos lá? Quem vai abrir aí primeiro? Eu sou Enzo, eu sou quer dizer, eu era do nono da tarde. Do nono B. Agora é primeiro ano B, né, Enzo? Beleza. Quem mais? Vamos lá. Enzo já se apresentou. Quem é o próximo? Pode abrir o microfone e a câmera e falar. Posso ser, professor? Pode sim. Samuel. Eu sou Samuel Wesley e eu sou do primeiro A. Beleza, bem-vindo, Samuel. Lari, quer falar? É Larissa o nome? Pode falar. Abre o microfone aí, Lari. Meu nome é Larissa e eu era do nono ano B. E Tá no primeiro. agora Você tô no sabe sua turno turma? matutino. Sabe sua turma do B? Primeiro A ou B? Eu era Primeiro... do B. Ah, tá. Beleza, bem-vindo, Lara. Lari, né? Desculpe, Posso Larissa. ser eu, professor? Pode sim. Ana Gabriele, Da primeiro ano B? A. Quem mais? Pode falar. Pode abrir a câmera aí pra gente se conhecendo, senão eu não vou conseguir conhecer vocês. Tá, vou falar, tá bom? Pode falar.
Meu nome é Paulo e eu era do nono ano B. Certo, Paulo. Bem-vindo, então. Quem mais? Não sejam tímidos, não tenham vergonha, que a gente vai ter que se conhecer. Vou falar. Pode Bom falar, dia. Lívia. Bom dia. Meu nome é Lívia. Eu era do nono ano A. Agora eu tô no primeiro A. Beleza, Lívia. Prazer. Bem-vinda. Quem mais? Eu, Luana. bom Pode falar. dia, Bom eu dia. era do nono A e agora estou no primeiro A de novo. Beleza, Luana. Bem-vinda. Quem mais? Meu nome é Lucas, eu era do Lucas. nono B, agora estou no primeiro ano do ano B. Do Be- primeiro ano do B, né? Beleza, Lucas. Bem-vindo. Wilson agora. Opa, Pode falar, Wilson. me apresentar isso? Isso, é só falar seu nome e a turma. Se puder abrir a câmera para a gente ver você. Se Calma aí tiver que eu vou abrir a ouvindo, câmera. tá tranquilo. Pois é, meu nome é Wilson. Meu nome é Wilson Gabriel. Participo aí da primeiro ano. Vamos estar junto aí esse ano, estudando física. Beleza, Wilson. Bem-vindo. Mais alguém? Paulo, quer Obrigado. falar? Meu nome é Abraão e eu sou do primeiro ano A. Beleza, Abraão, bem-vindo. Mais alguém? Eu vou falar. Bom dia, Pode falar, Gabriel. Pode falar, pode falar. Bom dia, né? Eu Bom sou a dia. Gabriele, eu era do nono B e agora eu sou do primeiro ano B. Beleza, Gabriel, bem-vinda. Bom dia, professor. Eu era dia. do nono A e agora eu sou do primeiro A. Beleza, Samuel. Quem mais? Tá tranquilo? Bom, ficou um monte de gente sem se apresentar. Tá, pode falar. Eu sou Samuel Andrade, eu era do nono A, agora eu tô no primeiro A. Beleza, Samuel, bem-vindo. Eu sou Mariana, eu era do nono A e agora estou no primeiro A. Beleza, Mariana. Meu nome Tem é algum? Daniel. Daniel. Eu era do nono B, agora estou no nono A, se não me engano. Beleza. Tiago Alves, quer falar alguma coisa? Quer se apresentar? Eu era da Paz Gilberto, meu nome é Thiago Alves e meu nome era eu era da Paz Gilberto e hoje estou no Adventista. Beleza. Bem-vindo, Tiago. Só Tiago que é aluno novo aqui. Tem mais algum aluno novo? Tem eu e mais 4, eu acho. Meu nome é Ivne Sandes, eu morava em També e vim fazer o primeiro ano na Adventista. Bem-vindo aí, Ivne, também. Eu dei aula vários anos na Padre Gilberto. Bom dia, professor. Meu nome é Mariana, eu era do nono A e agora é do primeiro A. Bom dia, Mariana. Bem-vinda novamente a esse ano novo que inicia-se, né? Bom, vamos lá, pessoal. O restante, que não quis se apresentar agora, não tem problema. Ao decorrer das nossas aulas, vocês vão se apresentando e a gente vai nos conhecendo melhor, tá ok? Bom, deixa eu ver aqui. Nossa aula de hoje. Deixa eu abrir aqui. Você vê que a internet, até a minha, fica lenta de vez em quando. Essa aqui eu quero não. Espera aí que a gente vai começar. Essa aqui. Bom, meus queridos, é o seguinte. Essa aula, essa primeira aula aqui, a gente vai falar um pouco da nossa disciplina, tá? Fazer uma introdução para vocês, porque vocês já viram a introdução de alguns princípios, desculpe, lá no nono ano. Quem dava física no nono ano era Lucas, né? Sim. Exatamente, Lucas. Física e química, Lucas né? Seifert. Isso. Aí Lucas, ele trabalhou lá com vocês a parte de conceitos de algumas grandezas físicas, das principais grandezas físicas. Então, você já deve ter ouvido falar de velocidade, né? De temperatura, de algumas características físicas de algumas grandezas, tá? Mas é uma parte só de introdução, para vocês terem noção do que se trata a física, tá?
A física nada mais é do que uma continuação das ciências. Então, na prática, não existe física, química e biologia. Existem ciências. As ciências, que são as ciências químicas, físicas e biológicas, elas ocorrem conjuntamente. Quando chega no ensino médio, a única coisa que a gente faz é dividir a ciência para poder estudar, para poder compreender mais facilmente. Então, a gente vem estudando ciências, quando chega no 9º ano, faz essa separação aí, para dar uma introdução em física e química, e quando chega no ensino médio, a gente estuda separadamente biologia, química e física, que nada mais é do que a própria ciências, ok? Então, a ciência, ela é um conjunto dessas 3 disciplinas, química, física e biologia. Qual é a diferença? A física, ela é responsável pelo estudo dos fenômenos naturais. Tudo que ocorre na natureza é estudado na física, tá? A química, ela já é um fenômeno, ela já é uma ciência, desculpe, que estuda os fenômenos relacionados com as transformações que esses fenômenos causam na natureza. Então, por exemplo, na física, você analisa o movimento de um corpo, o movimento de um objeto. Esse movimento de um objeto, ele é uma coisa que é reversível. Ele pode retroagir, por exemplo, e voltar ao ponto inicial, sem causar nenhuma alteração na natureza. Mas se você vai analisar características químicas, o fenômeno químico já é diferente. Então, o fenômeno químico, por exemplo, seria um pedaço de madeira, uma árvore pegando fogo, tá? A combustão da árvore, ela causa uma reação química e essa reação química é irreversível. Depois que a árvore incinerar, virar cinza, você não tem mais como tornar ela árvore novamente. Então, o processo químico, ele é irreversível. O fenômeno químico analisa as características da natureza e esses fenômenos químicos são irreversíveis, enquanto que física estuda fenômenos que são reversíveis, fenômenos que ocorrem na natureza sem causar alteração nessa natureza. O movimento de um corpo, por exemplo, a transferência de energia de um corpo para o outro, de calor e assim vai, certo? E a biologia, desculpe, a biologia é tudo que está relacionado com a manutenção ou reprodução da vida, tá? Então, por exemplo, quando você analisa o crescimento de uma planta, você tem um fenômeno físico, um fenômeno químico e um fenômeno biológico ocorrendo. Normalmente, você vai ter assim. Você não vai ter o fenômeno físico ocorrendo separado do químico e ocorrendo separado do biológico. Geralmente, você tem os 3 fenômenos ocorrendo conjuntamente, tá? A gente é que vai analisar separadamente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui simples para vocês entenderem. Quando eu pego uma semente de feijão e planto essa semente, pego aquele carocinho de feijão e planto essa semente de feijão. O que vai acontecer? Esse feijão ele vai germinar, tá? Então, germinação é o processo de fecundação da semente de uma planta, fazendo com que ela se transforme de semente para planta. Então, quando ocorre essa germinação, o que vai ocorrer? Primeiro, ocorre um fenômeno biológico, tá? Simultaneamente é um fenômeno químico e é um fenômeno físico. Então, é um fenômeno que envolve as 3 disciplinas que nós estamos citando aqui. Por que é um fenômeno biológico? Porque quando essa semente germinar, ela vai se tornar um embrião da planta e ela está produzindo células vivas. Então, isso é um processo biológico, tá? Vocês vão estudar lá em biologia, reprodução celular. Para que ocorra essa reprodução,
é necessário que essa semente absorva os nutrientes que estão na água e no solo e, junto com a luz do sol, sofra o processo de fotossíntese. Então, nós teremos aí um fenômeno químico também, certo? Bom, e quando nós observamos a casca, a ruptura da semente, e vai formando o caulezinho da planta e a folha, consequentemente, você tem um movimento dessa estrutura rompendo o solo, que vai produzir um fenômeno físico, tá certo? Então, os fenômenos... O movimento dela, professor? O movimento do caule da planta. Então, a planta, quando você bota a semente, ela começa a enraizar, então as células reproduzem, começam a enraizar, e essas raízes elas começam a empurrar e penetrar nos poros que tem no solo. Então, esse movimento é um processo físico, tá? Outro processo físico que ocorre nesse exemplo que eu estou dando é a absorção de calor. Então, o calor do sol, por radiação, ele penetra no solo, é absorvido pelo solo e, consequentemente, absorvido pela semente e depois pelas raízes e pelas folhas da planta. Também é um fenômeno físico que está envolvido nesse processo. Tá? Eu só estou citando um de cada para exemplificar, mas existem diversos fenômenos que ocorrem, né? Por exemplo, químico, além da absorção dos nutrientes, você vai ter aí transformação. Então, quando essa planta pega esse nutriente, por exemplo, ela pega o fósforo no solo e ela mistura com a água que ela absorveu, ocorre uma reação química e depois vai virar a seiva da planta, com a mistura de outros nutrientes. Então, são vários fenômenos, tá? Eu estou citando um químico, um físico e um biológico, só para vocês terem noção de que ocorre conjuntamente, tá certo? No caso, pode ter também só dois processos, físico e químico. Quando a gente analisa, por exemplo, um motor de um veículo funcionando, tá? Então, nós temos um motor funcionando, você vai ter um processo físico, que é o movimento do veículo, e químico, que é a reação da queima do combustível para poder fazer o veículo movimentar, tá? Nesse processo aí não tem nada biológico, mas na maioria das vezes você tem os três fenômenos ocorrendo conjuntamente. Beleza? Bom, isso aí é só para a gente esclarecer como é que funciona na parte prática, tá? Então, na prática, é tudo uma coisa só. Não existe química, física e biologia separadamente. A gente está só dividindo para facilitar o estudo. Ok? Ficou claro isso aí para todo mundo? Nenhuma dúvida? Sim. Não. Ótimo. Bom, então aqui nós temos o que é física, tá? Então a física é a ciência que busca entender, descrever os fenômenos que ocorrem na natureza, como eu disse para vocês. Ela não tem um campo de atuação restrito. Por quê? Porque ela não tem delimitações. Ela está mudando como qualquer ciência. A ciência toda, a biologia, a química, a física, as ciências de modo geral, ela é evolutiva. Então, o que a gente estuda hoje pode mudar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, ou até mesmo amanhã. Isso depende de como vai ocorrer a evolução. Então, você pega, por exemplo, a química e a biologia. Com essa pandemia que nós sofremos aí agora no início do ano passado, vocês viram que houve um incremento na pesquisa e no desenvolvimento de vacinas. Então, a gente conseguiu desenvolver uma vacina, tá, através de muita pesquisa química e biológica para poder combater aí, ou pelo menos minimizar o efeito dessa pandemia desse coronavírus. Então, evoluiu bastante. O que você sabia em relação ao vírus, em relação às mutações que eles sofriam, em relação à reação desse vírus no organismo, tá? Tudo isso evoluiu bastante. Então, houve uma mudança
nas características do vírus, e tudo isso precisou ser estudado. Então, obviamente, houve uma evolução muito grande na química e na biologia, tá? Com estudo de DNA, RNA do vírus, comportamento do vírus no organismo humano e a reação química, a produção de anticorpos, tudo isso envolvendo a química também no organismo da pessoa. Então, sempre está surgindo situações no cotidiano que obrigam a ciência a evoluir, tá? Senão a gente vai ficando para trás aí e vai ficando aquém do que a gente tem capacidade de desenvolver e evoluir, certo? Então, não é a ciência estagnada, ela é evolutiva. No cotidiano, por mais que passem desapercebidos, os fenômenos físicos sempre estão presentes. A física, de um modo geral, está presente em todas as atividades do homem, né? A palavra física vem do termo grego physique, que quer dizer natureza. Então, como eu disse para vocês, o estudo dos fenômenos que ocorrem na natureza, tá? Então, a física surgiu com a preocupação de se estudar e compreender esses fenômenos naturais, tá? Isso que é a física que a gente vai estudar. Aqui, só para ilustrar para vocês por que a gente vai estudar física. Então, sempre que iniciamos o estudo de algum assunto, exige um envolvimento maior, pensamos e reclamamos, né? Aonde que eu vou usar? Por que eu preciso estudar isso? E outras perguntas que surgem, né? Mas de onde e para que surgiu a física? Então, a física surgiu na antiguidade, da inquietação e necessidade do homem conhecer o mundo que o cercava. Então, ele precisava compreender melhor o que estava ocorrendo na natureza. Com o passar do tempo, esse conhecimento vem sendo organizado e servindo como base para todas as outras ciências. Quer dizer, então, a física ela serve de base para a química e para a biologia, tá? Apoia e ajuda, e desenvolve tecnologias para que possa melhorar essa questão de pesquisa. Você já imaginou como é que esses cientistas iriam realizar estudos sobre o coronavírus se não existisse um microscópio e um microscópio eletrônico? Quem desenvolveu o microscópio eletrônico? Foi a física, tá? Então, a tecnologia aliada à ciência física. Então, o microscópio é um conjunto de lentes, tá? E as lentes são parte da óptica que a gente estuda, certo? Que permite ampliar ou diminuir a imagem de objetos, né? A depender da composição e da forma da lente. Então, tudo isso é característica estudada em física. E esse conhecimento foi usado no desenvolvimento da tecnologia para produção de microscópio. Então, quer dizer, a física ela auxilia, ela serve de base para o estudo da biologia e para o estudo da química, tá? E também serve de base para nós, porque tudo que nós utilizamos praticamente hoje em dia são recursos tecnológicos desenvolvidos, na sua maioria, baseados em princípios físicos, ok? Tem a parte da química e da biologia também, que atua nesse desenvolvimento tecnológico, tá? Bom, a física faz parte da nossa vida, então a física, desde o instante que a gente acorda, né, nós ouvimos, nós observamos os raios do sol, quando chega no final da noite a gente também consegue observar as estrelas e a lua, então a gente está usando a visão, está usando a audição. Esses fenômenos são utilizados também como base para a gente estudar a física. Então, o que eu quero falar hoje para vocês aqui nessa primeira aula, e a gente vai ter mais uma aula daqui a pouco, essa aula de hoje, essa primeira aula é para a gente se apresentar e eu mostrar para vocês os ramos da física, tá? O que a gente estuda no ensino médio? Nós estudamos no ensino médio uma física que é chamada de física clássica, tá? Então, a física clássica é a física que nós estudamos aqui. Espera aí que sumiu aqui o slide. Deixa eu ver aqui.
O que aconteceu? Vamos lá. Pronto, voltou. Voltou aí para todo mundo? Sim. Beleza. Então, Voltou. Joia. A física que nós estudamos hoje é a física clássica, tá? Então, a física clássica é a física do ensino médio que vai cair no vestibular e no Enem. Ah, professor, e a física moderna? Física moderna, ela não cai no vestibular e no Enem, a parte de cálculo. O que cai é uma pequena introdução, porque só vai estudar física moderna quem for fazer alguma faculdade relacionada com essa área. Então, quem for fazer astronomia, engenharia mecatrônica, física, vai estudar, vai aprofundar o conhecimento nessa área da física moderna. Então, o que a gente vê de física moderna é só uma introdução, só a parte teórica, ninguém entra em cálculo, até porque vocês não têm ainda conhecimento matemático para fazer cálculo de física quântica, tá? E de física moderna, mas vocês só vão ver essa matemática também na faculdade. Por isso que a gente não vê no ensino médio. Mas a gente vai dar a introdução para falar o que é, tá certo? Bom, então, nós temos aqui física quântica, física relativista, que é a física moderna. E temos a física clássica, que é a que a gente vê no nosso dia a dia, que é o que nós iremos estudar, tá? Nossa física clássica, que nós iremos estudar no ensino médio, ela é composta por mecânica, tá? São os ramos da física. Mecânica, termologia ou termodinâmica, eletricidade ou eletromagnetismo, ondas, que envolve acústica, e óptica, tá? Então, nós temos mecânica, termologia ou termodinâmica, eletricidade, que envolve eletromagnetismo, ondas, tá? Que junto com acústica a gente vai estudar movimento ondulatório, e óptica. Então, esses são os ramos da física. Mecânica estuda os objetos a partir do seu movimento ou ausência de movimento. Então, objeto em repouso ou em movimento. E também as condições que provocam esse movimento. Então, aqui na mecânica nós temos a cinemática e nós temos a dinâmica. A cinemática é a parte que estuda o movimento ou a ausência de movimento dos objetos, enquanto que a dinâmica analisa o que provoca esse movimento. Então, são as duas partes da mecânica. A termodinâmica, ela, junto com a termologia, estuda a parte de calor e de energia que é transferida para o corpo. Então, aumento de temperatura, mudança de estado físico, tudo isso é estudado na parte de termodinâmica, que está envolvendo transferência de energia através de calor. Nós temos eletricidade e eletromagnetismo, porque o fenômeno elétrico ocorre conjuntamente com o fenômeno magnético, tá? Isso foi uma descoberta de um alemão chamado Van Christian Ørsted. Esse cara descobriu que um fenômeno elétrico também causava um fenômeno magnético. Então, num circuito onde você tem corrente elétrica, ele pode atrair, por exemplo, uma barra de ferro ou atrair um ímã, porque ele vai gerar um campo magnético, tá? Isso daí a gente vai estudar na eletricidade. Ondas e acústica. Estuda características de ondas sonoras, movimento ondulatório. E a óptica estuda a parte de luz, comportamento da luz. Tá? O que eu quero que vocês entendam aqui? O que eu quero que vocês entendam é que os ramos da física, eles foram divididos, na física clássica, eles foram divididos a partir dos sentidos. Tá? Nós temos 5 sentidos, né? Então, nós temos visão, paladar, tato, audição e olfato, certo? Então, esses sentidos, eles serviram de base para que a gente fizesse a divisão da física, tá? Então, por exemplo, termodinâmica estuda calor. Calor você sente através do tato. Então, tudo que você percebe através do tato está relacionado com temperatura, com energia, consequentemente, estudo da termodinâmica, da termologia. Tá? Ondas.
ondas sonoras, acústica, está relacionado com som, com audição. Óptica, estuda a parte de luz. A luz é responsável pela visão. Por que eu enxergo essa tela de computador aqui e esse slide? Porque a luz entra no ambiente, bate na tela e reflete sobre os meus olhos. Então, eu consigo ver porque existe luz propagando. Então, a óptica está relacionada com a visão. A mecânica, você observa os movimentos dos corpos na natureza, então você também está relacionando isso com a visão. Então, assim a gente fez a subdivisão da física clássica, certo? Bom, como é que nós iremos estudar isso no ensino médio? Primeiro ano, que é esse ano que vocês estão fazendo agora, nós iremos estudar mecânica, tá? Então, a gente passa o primeiro ano todo estudando mecânica. Depois, nós vamos para o segundo ano. No segundo ano, nós vamos estudar termologia, que é a termodinâmica, ondas, que envolve acústica, e óptica. Então, estudamos 3 ramos: termologia, onda e óptica, no segundo ano. E no terceiro ano, nós estudamos o eletromagnetismo, que é a parte da eletricidade, certo? Então, primeiro ano, mecânica, segundo ano, termologia, óptica e ondas, e no terceiro ano, eletromagnetismo, até a terceira unidade. Na quarta unidade do terceiro ano, é uma revisão geral do que a gente viu, tá ok? Bom, aí eu pergunto para vocês, qual é o assunto que vocês acham que é mais cobrado no vestibular e no Enem? Eletromagnetismo? Eletromagnetismo? Mecânica? Mecânica, tá? Então, Enzo acertou. Mecânica. Por Ele quê? também falou. Foi eu. Hã? Foi quem? Foi Paulo. Paulo. Foi Paulo. Foi Paulo Paulo. também falou. Desculpa, Paulo. Beleza. Mas o importante não é acertar, tá? Aqui vocês podem errar à vontade. Só não pode errar na hora da prova. Mas quem falou aí eletromagnetismo também não está errado, não, porque é o segundo mais cobrado. Por quê, gente? Porque são assuntos maiores. Os maiores assuntos, obviamente, são mais cobrados, porque tem mais conteúdo para se explorar. O que não quer dizer que termologia, óptica e ondas não seja cobrado. É cobrado em menor quantidade, porém, cai também, tá? Daí a importância de você fazer um primeiro ano bem feito, porque é a parte que é mais cobrada no vestibular e no Enem. Se você não souber mecânica, você não vai conseguir se dar bem, porque com certeza você vai perder um número grande de questões. Então, daí a importância do nosso primeiro ano, a gente fazer um primeiro ano bem feito, tá? O segundo ano são assuntos independentes. Se você não souber mecânica, você vai conseguir aprender termologia, óptica e ondas tranquilamente. Porém, quando chegar na eletricidade, você vai se dar mal, porque a mecânica serve de base para a eletricidade, que é o assunto do terceiro ano. O assunto do primeiro ano é independente. Tá ok? Meus queridos, nosso tempo está terminando, porém nós temos uma outra aula que começa às 8h20, tá? Eu vou mandar para vocês um convite. Lá no convite está 8 horas, porque eu só consigo agendar a reunião para 8 horas, mas nós iremos começar às 8h20, tá ok? Então, estou aguardando vocês para a gente continuar esse bate-papo lá e continuar falando da física. Beleza? Valeu, galera. Estão me ouvindo? Valeu. Então, professor. 8h20, Até logo. aguardando vocês. Valeu. Até logo, até logo. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Falou. Até. Até. Tchau.